Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram. Ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Olá, que a paz de Jesus Cristo esteja com você. Antes de compartilhar com você mais do tema de hoje, convido você a se inscrever no canal e assim você fará parte do canal EVG Real TV. E também convido você a deixar o seu like, comentar depois de ouvir sobre o tema de hoje, pois o tema é Deus não é injusto. O texto abençoado de hoje, nós iremos aprender que Deus não é injusto. Nós ouvimos com muita frequência pessoas reclamando das situações que muitas das vezes enfrentam na vida. Algumas chegam a questionar a justiça de Deus. Diversas vezes olhamos e nossos queixos caem, pois até mesmo os crentes em Cristo se vê num questionamento a respeito da justiça de Deus, quase que indiretamente chamando Deus de injusto. Por quê? Porque Deus permite certas situações da vida. Não precisa você ir longe e você vai ver o que eu estou dizendo. Entretanto, olhe para a Bíblia. A Bíblia é muito clara em dizer: Deus não é injusto. Uma das coisas que a Santa Escritura mais celebra é a justiça de Deus e retidão santa. O Senhor é justo no trato para com os homens. O nosso Deus é perfeito em justiça, em retidão, perfeito em equidade, é perfeito em juízo, Ele é perfeito e ponto. Bom, o Senhor Deus condena a injustiça. Uma das coisas que Deus mais condena na Bíblia é a injustiça. Deus só exige dos seus filhos aquilo que Ele faz com perfeição. Deus não exige nada dos seus filhos que Ele não faça. Deus só exige santidade, porque Ele é santo. Levíticos capítulo 19, versículo 1 e 2 diz assim: O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, Deus só exige perfeição, porque Ele é perfeito. Tanto que escrito está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Nesse texto, Deus exige para sermos perfeitos em amar os seres humanos, seja quem for na sociedade. Deus só exige que sejamos corretos, porque Ele é correto com os seres humanos. E diz assim o texto amado e abençoado: Meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. 1 João capítulo 3, versículo 7. Então, da mesma forma o Senhor condena a injustiça, porque Ele não é injusto. Escrito está em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que eu li. Meus irmãos, Deus condena a injustiça também no meio do povo, do povo dele, dizendo em Levíticos capítulo 19, versículo 15, eu leio assim: Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. O segundo homem mais sábio afirmou, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 8, que é melhor um pouco com justiça do que abundância de colheita com injustiça. E Salomão ainda afirma que os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Provérbios capítulo 10, versículo 2. O Senhor também adverte mais uma vez, e Ele condena a injustiça, dizendo assim: Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem de graça. Jeremias capítulo 22, versículo 13. Amados irmãos e amigos, a Bíblia prova que Deus não é injusto com ninguém. As Sagradas Escrituras nos mostram claramente em suas santas páginas que Deus não é injusto. Moisés confirmou isso, que Deus não é injusto, tanto que escreveu dizendo: O Senhor é a nossa rocha,
ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. A santa palavra de Deus nos mostra claramente também a ausência de injustiça no caráter do Senhor. Você sabia? Deus, lá em Jó, tem uma declaração assim: não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder, a sua justiça é infinita. E ele não persegue ninguém. Jó capítulo 37, versículo 23. Procure justiça no Senhor. Eu garanto que vai perder tempo, pois ele é justo para todos sempre. Amém. O homem segundo o coração de Deus, quem? Davi, afirmou o seguinte, que o justo terá longevidade para proclamar que Deus não é injusto. E diz assim o texto amado e abençoado: na velhice ele ainda produzem frutos, são sempre fortes e cheios de vida. Salmos capítulo 92, versículo 14. Isso prova que o Senhor Deus é justo, prova que ele é a minha rocha, não comete injustiça. Salmos capítulo 92, versículo 15. O próprio Deus pede: olha, apresenta aí, diga que eu sou injusto com vocês. O Senhor diz: me acusem. Lá em Jeremias capítulo 2, verso 5, diz assim. Ele diz que defeitos os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis? Eles mesmos se tornaram inúteis. Se nós saímos dos caminhos do Senhor, não queremos mais andar com o Senhor porque ele falhou conosco? Não. Só saímos porque o inimigo traz vislumbres das coisas terrenas. O inferno fica no obscuro. O inimigo não vai te apresentar o inferno. Mas de uma coisa é certa: quanto mais buscamos os atributos e caráteres de Deus em nós, mais do céu temos em nós. Eu não podia deixar de citar nesse vídeo que o apóstolo Paulo também nos prova que até nas coisas criteriosas de Deus não há injustiça. A carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 9, versículo 14, nos diz assim: o que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Romanos capítulo 9, versículo 14. Adore o Senhor, pois ele não é injusto. Pelo contrário, ele abençoa todos com justiça, conforme as suas obras. Tem mais uma revelação do Senhor que mostra qual é o critério que ele utiliza para recompensar a cada um de nós com justiça. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Ele está doente demais para ser curado. Escrito está em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Que através desse vídeo, desta mensagem, você adore o Senhor, que a bandeira dele é justiça, e saiba que não há vestígios de injustiça nele. A prova está claramente na Bíblia. Deus abençoe. Um forte abraço. Olha a descrição do nosso canal, tem muita informação para você. E saiba que o nosso Deus não é injusto. Até mais.